Bom, a história toda começa no Japão, onde mais de 200 mil ninjas vivem escondidos entre pessoas comuns. À primeira vista parecem cidadãos normais, mas na realidade levam vidas extremamente perigosas. Suzuki era uma ninja de baixo escalão que trabalhava disfarçada como editora de revista. Um dia recebeu uma mensagem urgente, despediu-se rapidamente do colega escritor e seguiu até uma ponte, onde encontrou um homem russo, um caçador de ninjas. Sua missão era eliminar aquele inimigo. O confronto começou de imediato. O homem atirou contra Suzuki, mas ela desviou com agilidade e atacou usando seu salto, que se transformou em duas lâminas afiadas. Mesmo ferido, o russo continuou atirando. Suzuki reagiu lançando shurikens e um bastão elétrico, mas o adversário resistiu, contra-atacando e arremessando-a ao chão. De longe, um ninja de alta patente chamado Keto observava a luta pronto para intervir. No entanto, antes que intervisse, algo aconteceu. Uma pequena flecha de palito perfurou o braço do russo. Ao virar-se, viu surgir outro ninja chamado Kuro. Diferente de Suzuki, Kuro era extremamente habilidoso, mas também preguiçoso e desinteressado. Ainda assim, derrotou o russo com facilidade, imobilizando-o com estrangulamento até a morte. Em seguida, simplesmente disse a Suzuki para cuidar do restante e foi embora, sem se importar com reconhecimento ou crédito. Ela ficou atônita. Que tipo de homem era aquele que não se importava em assumir a vitória? Kuro voltou para sua vida modesta. Morava em uma casa velha e simples, onde passava o tempo praticando seu curioso truque de disparar palitos como projéteis. Uma noite, sem fazer barulho, Keto entrou em seu quarto. Veio lhe dar uma missão séria: infiltrar-se em uma escola chamada Jonan High, que havia sido tomada pelo grupo Underground Ninjas. Esse grupo era formado por ninjas renegados que, após a Segunda Guerra, haviam se unido em uma organização secreta. A escola ficava sobre as ruínas de um antigo colégio militar, local que ainda guardava segredos da época da guerra. Para ajudá-lo, Keto entregou a Kuro um traje especial capaz de torná-lo invisível, embora apenas superficialmente. Kuro, curioso e brincalhão, testou a roupa de imediato. Nesse momento, foi interrompido por uma amiga que, do banheiro, pedia papel higiênico. Afastando-se pela parede para não olhar para ela, Kuro conseguiu entregar o rolo, mas acabou espiando sem querer. O castigo veio rápido, levou logo uma sandália no rosto. Bom, já na manhã seguinte, Kuro chegou à escola disfarçado. Descobriu, porém, que para se infiltrar teria de passar por uma prova de admissão. Irritado, pensou em desistir, mas temia a reação de Keto. Entrou na sala de exame e, com seu jeito displicente e ao mesmo tempo carismático, chamou a atenção de Noguchi, uma estudante repetente. Enquanto caminhava entre as carteiras, Kuro percebeu que respostas haviam sido disfarçadamente marcadas no chão com grãos coloridos de arroz, parte da estratégia para ajudá-lo a passar. Assim que Kuro começou a escrever as respostas, Noguchi gritou alto, achando que os grãos de arroz no chão eram algum tipo de inseto. O professor disse que, se ela se sentisse incomodada, poderia limpá-los. Kuro percebeu que precisava agir para que Noguchi não destruísse a configuração que ele precisava observar. Ele deixou sua borracha cair de propósito e, ao pegá-la, preparou rapidamente bolinhas de papel dentro de um canudo. Atirou uma delas em Noguchi, distraindo-a o suficiente para que não percebesse os grãos de arroz. Enquanto Noguchi se concentrava na confusão, Kuro começou a preencher os papéis, fazendo sua prova de matemática sem interrupções. Quando o professor se aproximou para ajudar Noguchi, acidentalmente mexeu nos grãos de arroz com o pé. Kuro não tinha mais opções e usou sua atuação. Fingiu urinar sentado ali mesmo. Depois começou a chorar, dizendo que havia bebido água demais por nervosismo para o exame. O professor o acalmou, explicando que o exame era apenas simbólico, mesmo que ele deixasse a folha em branco seria aprovado. Kuro esperou por Noguchi no caminho de volta enquanto coletava informações sobre a escola. Quando chegaram à casa de Kuro, ele a convidou para conhecer a comida simples de sua casa. Noguchi hesitou por um instante, mas acabou aceitando entrar por um momento e ambos subiram até o telhado da casa, onde puderam conversar com mais privacidade. Durante a conversa, Noguchi explicou que havia crianças travessas na sala que poderiam incomodar
Kuro. Citou seu amigo Eda, que foi tão perturbado que parou de frequentar a escola. Também contou sobre túneis secretos sob a escola que levavam a uma base militar especial da Segunda Guerra Mundial. Kuro percebeu que o grupo de ninjas subterrâneo provavelmente estava ligado a essa base. Quando o sol começou a se pôr, Noguchi disse que precisava ir para casa, mas escorregou do telhado. Antes de cair, Kuro saltou e a segurou, ativando o recurso de segurança de seu traje, que se transformou em um tipo de colchão, impedindo que ela se machucasse. Noguchi desmaiou por alguns instantes, e Kuro a levou em segurança para casa. Na mesma noite, um garoto trapaceiro tentou voar com seu drone perto do banheiro da sua vizinha Kawado. Ele não sabia que Kuro estava ali, usando seu traje invisível. Kuro usou seu bastão especial para dar um choque elétrico no garoto, que se revelou ser Eda, amigo de Noguchi. Kuro fez pedir desculpas a Kawado e no dia seguinte levou-o para a escola, dizendo que o protegeria, mas que haveria uma multa simbólica diária de 500 ienes. Na escola, os garotos voltaram a provocar Eda, mas não sabiam que Kuro estava presente. Kuro segurou o pé de Eda com os pés e empurrou o outro garoto com força, fazendo-o sentir dor. Eda não entendeu o que havia acontecido. Kuro então se sentou discretamente na última fila, sem livro, e recebeu um emprestado de Sato, a colega ao lado. Noguchi olhou para ele com inveja. De repente, uma luz vermelha refletiu no rosto de Kuro, um sinal laser usado pelos ninjas para comunicação silenciosa. Kuro levantou-se e saiu da sala. No telhado, Shion, um ninja de alta patente, estava presente. No mesmo dia em que Kuro havia lidado com o homem russo, Shion também estava lá. Ele tentou intervir na briga, mas Kuro chegou primeiro. Assim como Puro, Shion era um ninja infiltrado na escola, encarregado de identificar membros do grupo de ninjas subterrâneo. Além deles, havia outro ninja infiltrado atuando como diretor de disciplina da escola. Ele marcou um encontro com Kuro na sala do diretor após as aulas e desapareceu em seguida. Enquanto isso, Eda se meteu em problemas novamente. Kuro então se ocultou e colocou uma caixa sobre o rosto, mas um dos garotos tentou chutar Kuro para descobrir quem ele era e acabou caindo sozinho. Kuro primeiramente gerenciou a situação como se fosse parte de um jogo e depois ficou atrás de Eda, segurando seus braços. Ele usou os braços de Eda para golpear o outro garoto com força, garantindo que o nome destacado na escola fosse o de Eda e não o de Kuro. Depois disso, Kuro foi à sala da diretoria encontrar o diretor. De repente, o diretor sacou uma espada e atacou Kuro, acreditando que ele era membro do grupo de ninjas subterrâneo. Kuro respondeu a cada golpe com precisão. Ao perceber que o diretor não tinha ligação com o grupo, Kuro se retirou. Ao sair, ele viu Mitsuki, a garota mais popular de sua classe, esperando por ele. Ela sorriu de maneira estranha e se afastou. Perto dali, em uma loja, após um cliente sair, a porta automática abriu e fechou sozinha, como se algo invisível tivesse entrado. Pouco depois, mercadorias começaram a cair. A moça do caixa, que também era uma ninja, tentou intervir. No entanto, o homem invisível a neutralizou rapidamente. Nesse meio tempo, Suzuki recebeu uma mensagem informando que sua mentora, que também era ninja, havia sido assassinada. Nesse momento, Suzuki também foi atacada. Ela percebeu que se tratava de alguém do grupo ninja subterrâneo, pois apenas eles possuem um traje capaz de tornar um humano completamente invisível, enquanto o traje convencional torna apenas parcialmente invisível. Nesse momento, vemos Sato, que voltava para a casa da escola. Quando o mesmo homem a capturou, Suzuki advertiu que ele não deveria ferir civis, e o homem a informou que a sua morte não estava decidida naquele lugar, mas sim na Kodan High School. Bom, após esse incidente, vemos Noguchi em seu quarto pensando em Kuro. Nos últimos dias, ela não conseguia tirar ele da mente. Sonhava com uma vida feliz ao lado dele. Nesse momento, Kuro estava sentado silenciosamente perto da cama dela, observando-a à meia-noite. Ele contou que uma ninja que trabalhava na loja havia sido morta e que temia um ataque do grupo ninja subterrâneo e que uma batalha intensa ocorreria na escola. Ele instruiu Noguchi a não ir à escola por alguns dias e então saltou pela janela, desaparecendo
acontecendo? Em seguida, vemos um homem correndo como se estivesse sendo perseguido. Uma Shuriken Ninja o acertou na perna, derrubando-o. Esse homem se chama Saruta, que antes fazia parte da equipe de Kuro no passado. O homem invisível que o perseguia se aproximou para testar se ele desejava se juntar aos ninjas subterrâneos. Saruta aceitou rapidamente e demonstrou entusiasmo por combates, perguntando quem seria o alvo. Foi nessa parte que descobrimos que o ninja invisível que estava atacando outros ninjas era, na verdade, o Saruta. Na manhã seguinte, quando um estudante ia para a escola, Saruta matou-o instantaneamente e levou o corpo consigo. Apesar de Kuro tentar impedir, Noguchi foi até a escola procurando por ele. O diretor percebeu sua presença e ela explicou rapidamente que Kuro havia alertado sobre a iminente destruição da escola. O diretor compreendeu que uma batalha estava prestes a acontecer e entregou a Noguchi um anel, instruindo-a a entregá-lo a Kuro. Pouco depois, Saruta chegou à sala de aula com o corpo do estudante. Ainda invisível, ele caiu no meio da classe, causando pânico e começou a eliminar os estudantes um por um. Alguns conseguiram escapar, mas ele continuava atrás deles. Suzuki e Shion receberam a notícia de que um membro do grupo ninja subterrâneo estava causando caos na escola. Suzuki presenciou a violência e retirou sua vara de combate. O assassino então removeu parcialmente seu traje invisível e sua máscara, revelando sua identidade. Saruta tinha motivos pessoais. Quando estudavam juntos, sentia-se rejeitado e agora agia movido por raiva e ódio. Apesar da habilidade de combate de Suzuki, ela não conseguiu afetar Saruta porque seu traje absorvia ataques elétricos. Nesse momento, um ninja de alta patente entrou pela janela. Saruta quase não conseguia reagir contra ele. O homem de alta patente colocou sua máscara e desapareceu silenciosamente. Nesse momento, Keto interveio rapidamente, golpeando com extrema velocidade e espalhando o sangue de Saruta para marcar sua posição, permitindo que seu corpo invisível voltasse a ser detectado. Ele atacou com a espada, mas o traje avançado de Saruta inflou como um balão, protegendo-o, e Saruta aproveitou a oportunidade para fugir. Enquanto isso, Noguchi ainda procurava Kuro e encontrou Eda bem assustado, que explicou que Kuro e outro garoto haviam ido para a área dos túneis. Um rumor dizia que havia um caminho até um bunker subterrâneo, mas eles não tiveram coragem de entrar. Agora Eda temia pela segurança de Kuro. Já dentro dos túneis da escola, Kuro viu Mitsuki, que havia planejado tudo. Ela era muito mais poderosa do que Kuro esperava. Ele atacou Mitsuki com um explosivo, mas ela rapidamente se agarrou a uma parede usando apenas um dedo. Kuro lançou 2 cabos de alta voltagem, mas ela o segurou com as mãos nuas, como se não fossem afetados pela eletricidade. Enquanto isso, Saruta vagava pela escola quando Shion apareceu. Ele ergueu a espada e começou a enfrentar Saruta com extrema agilidade. Shion espalhou estilhaços de vidro no chão, rastreando a posição de Saruta, e seu urso de pelúcia conseguiu localizar o inimigo. Ele encurralou Saruta contra uma parede, mas ele acabou conseguindo escapar. Shion perseguiu Saruta até o telhado e atacou com sua espada. No entanto, apenas o traje de Saruta estava presente e Saruta contra-atacou de surpresa, quebrando a espada de Shion em 2. Embora ele fosse um lutador habilidoso, as armas dos ninjas subterrâneos eram muito mais poderosas. Ele acabou recebendo um ferimento grave no ombro e, enfraquecido, só podia se defender com a metade quebrada de sua espada. Quando estava prestes a ser derrotado, Keto chegou a tempo e virou a batalha. Ele atravessou o corpo de Saruta com sua lâmina, encerrando o confronto e salvando a vida de Shion. Enquanto isso, no subsolo, Kuro estava perdendo sua luta contra Mitsuki. Ele compreendeu que derrotá-la era quase impossível, pois sua força era muito superior, mas queria entender qual era a verdadeira motivação dela. Mitsuki então revelou o plano. Espalhara deliberadamente boatos para atrair todos os ninjas até a escola, de modo que o satélite de laser fosse ativado. Com dados hackeados, haviam descoberto a localização do satélite
e um dos seus homens já estava a caminho. Graças a um traje especial, seria capaz de operar até mesmo no espaço. Mitsuki atacou com ferocidade e Kuro apenas resistia, tentando ganhar tempo, na esperança de que seus aliados chegassem. Nesse momento, Noguchi apareceu com Eda e entregou a Kuro o anel que o diretor havia confiado a ela. Kuro o vestiu, ativando uma antena. Logo depois, um drone armado com uma espada surgiu e auxiliou no combate. Kuro percebeu que atacar Mitsuki diretamente seria inútil. Precisava de uma estratégia surpresa. Seu traje de invisibilidade não ajudava, já que apenas a parte superior de seu corpo desaparecia, e Mitsuki ainda conseguia vê-lo. Ele mentalizou inúmeras possibilidades de ataque, mas em todas era derrotado. Enfim, tomou sua decisão. Só poderia vencê-la se estivesse disposto a arriscar a própria vida. Com uma investida desesperada, avançou sem hesitar. Sua espada atravessou Mitsuki ao mesmo tempo em que a lâmina dela o atingiu. Kuro empurrou Mitsuki e puxou a espada de volta, derrubando-a mortalmente ferida. Mas já estava no limite de suas forças e caiu gravemente ferido. Noguchi correu para ajudá-lo e juntos tentaram fugir. Enquanto isso, o agente do grupo subterrâneo havia chegado ao satélite e carregado um vírus no sistema. O laser foi colocado sob seu controle e, com a potência no máximo, disparou contra a escola, reduzindo-a a escombros. A explosão fez o bunker subterrâneo tremer e desmoronar. Kuro, gravemente ferido, acreditava que não sobreviveria. Ele então retirou seu traje de invisibilidade e colocou sobre Noguchi, protegendo-a dos destroços que caíam. Algum tempo depois, Noguchi conseguiu sair viva, salva pelo traje, enquanto Kuro sacrificava sua vida para proteger o mundo. No entanto, no final do filme surge Juro, o irmão gêmeo de Kuro, que misteriosamente aparece diante de Noguchi, deixando um gostinho do que está por vir no próximo capítulo.